brasileiro passou por provas tão duras. Nunca foi tão exigido. Nunca lutou com tamanha bravura. A partir do AI-5, se faz uma avaliação por parte daqueles que sofrem a violência imediata desse Estado que se fecha ao extremo, de que a única possibilidade de continuar atuando politicamente seja através da opção da luta armada. Durante os chamados anos de chumbo da ditadura militar no Brasil, os militantes de esquerdas, conhecidos pela repressão, eram obrigados a viver como foragidos, nas duras condições da clandestinidade. Cair na clandeca, como se dizia, significava cortar todos os laços com a família, os amigos, mudar de bairro ou de cidade, mudar de nome, de aparência, anular a vida pessoal em nome da própria segurança e da segurança da organização. Significava entrar numa engrenagem sem retorno, da qual não se podia sair sem arriscar a própria vida ou a vida dos seus companheiros, o que para alguns era pior. O militante clandestino vivia precariamente em esconderijos, os chamados aparelhos. Não devia despertar suspeita dos vizinhos, nem podia travar amizades fora do círculo da organização. Mudava-se com frequência, tentava andar sempre um passo adiante da repressão, convivendo com o medo da sempre iminente prisão, a queda. Zanzavam pelas ruas à espera de encontros sigilosos chamados pontos, que eram agendados com antecedências e confirmados por sinais ou senhas secretas. O militante devia aprender a usar armas. Em algumas organizações e alguns grupos, era obrigatório, inclusive, a dirigir em alta velocidade, a escrever e decifrar códigos, memorizar codinomes e senhas, viver com o mínimo de gastos e dedicar-se integralmente à causa. Deveria tornar-se, enfim, o super-homem, descrito no mini manual do guerrilheiro urbano do líder da LN, Carlos Marighella. O militante devia desconfiar de tudo e de todos. Na próxima esquina havia a possibilidade de ter um cartaz com sua fotografia e abaixo a palavra terrorista. Poderia ser reconhecido pelo cartaz, como ocorreu em 1971 a Ana Maria Nassinovic e dois companheiros denunciados pelo dono de um restaurante que estava no bairro da Moca, em São Paulo. Os três foram assassinados ali mesmo. A morte seria capaz de bater à porta de casa, como ocorreu com Aderval Alves Coqueiro, do Movimento Revolucionário Tiradentes, o MRT, e de tantos outros cercado em seus aparelhos. Isolado pessoal e socialmente, o militante clandestino cometia erros de segurança, como o de insistir em ver um companheiro que não compareceu a 2 pontos consecutivos. Ali sim já era um sinal de que devia ter caído nas mãos da repressão. Assim foi o assassinato de Marquito, da LN. Assim foi presa a jovem Dilma Rousseff, da Vá Palmares, em 1970. O medo da morte só era compatível ao medo de não resistir às torturas e entregar companheiros, como aconteceu a muitos dos mais disciplinados e corajosos militantes. Não foi o caso de Dilma Vana Rousseff. Nessas condições, a chamada vida útil de um guerrilheiro urbano variava de 1 a 2 anos, ao fim dos quais estaria morto, preso ou, com muita sorte, exilado, conforme o cálculo de Herbert Daniel, ex-membro da Colina e VPR, autor do livro Passagem para o Próximo Sonho. Esses 1 ou 2 anos de clandestinidade representavam a contribuição de milhares de jovens daquela geração para um Brasil mais justo, a entrega generosa dos melhores anos de sua vida e, no caso de centenas deles, o sacrifício heróico da própria vida. De forma geral, se pensa que fazer parte de uma organização da luta armada naqueles tempos significava empunhar uma arma, mas não. O próprio nome, Organização de Luta Armada, indica divisão de tarefas e nem todas as tarefas revolucionárias exigiam que o militante usasse arma. Veja alguma das tarefas de um revolucionário ou de uma revolucionária naqueles tempos. Ação ou formação política. Organizações como o MR8, o PCBR, o AP ou a Dissidência de São Paulo, que depois tornaria-se na LN, tinha forte influência no movimento estudantil até 1968. Colina e Corrente, em Minas Gerais, VPR, APML e Ala Vermelha em São Paulo e Rio de Janeiro, atuaram em sindicatos e fábricas, buscando combinar a luta armada com a luta de massa. Para tanto, era necessário o recrutamento de novos quadros e a formação política, a ação a qual não necessitava
de uso de armamentos. Ação de propaganda da luta armada. Como naqueles tempos não existiam redes sociais, a propaganda era feita nas ruas, no tete-a-tete, e consistia, primeiro, na elaboração e confecção do material de propaganda. Na maioria das vezes tratava-se de panfletos, rodado em mimeógrafos, uma espécie de impressora dos nossos tempos, só que manual, como se pode ver nesta imagem. Após a elaboração e a impressão do material de propaganda, era chegada a hora da distribuição, neste caso de panfletos. Mas havia também a realização de comícios relâmpagos como forma de propaganda. Nesta fase era necessária a cobertura de militantes armados, evidentemente. Ainda como ação de propaganda, houve em algumas favelas e bairros pobres a distribuição de alimentos que eram tomados de caminhões e de supermercados. Pelo menos 2 vezes, emissoras de rádio foram tomadas para transmitir manifestos dos revolucionários. Luta teórica ou luta intelectual. As diversas organizações de esquerda naqueles tempos disputavam entre si a liderança política da Revolução Brasileira, ou seja, o projeto de país e as formas para se tomar o poder. Isso exigia dos dirigentes um estudo exaustivo de livros, muitos deles proibidos pelo regime militar. Então, a tarefa de pensar, escrever, discutir e divulgar textos teóricos era um lado revolucionário, e muitos dos textos produzidos acabavam servindo posteriormente como prova de subversão nos tribunais militares contra os próprios militantes da esquerda. Outra forma de participar de uma organização de enfrentamento aos militares golpistas era a formação de redes de solidariedade, constituídas por simpatizantes com a causa, muitas vezes familiares, religiosos, políticos, cidadãos inconformados com a ditadura, e esses apoios ocorriam em diversas formas, desde um socorro médico a um militante ferido, um esconderijo temporário, a organização de uma fuga, fazer contato com diplomatas de outros países, ou defender presos políticos dos tribunais enquanto advogado. Contudo, a participação nessas redes era um risco tanto para o militante revolucionário quanto para seus apoiadores. A formação política, a propaganda, as redes de solidariedade eram instrumentos para as ações armadas. A ação armada iniciava com o treinamento militar, realizado em sítios e fazendas, e claro, em condições precárias, dada a perseguição dos militares. Fizemos treinamento de sobrevivência na selva, treinamento de tiro. O Edmur Pérez de Camargo era experiente nisso, ele já tinha feito várias ações. Então nós fomos aprender com ele. A formação podia ocorrer fora do país também, pois algumas organizações militantes, como a ALN, o Molipo, conseguiram durante um tempo enviar militantes para se receber treinamento militar em Cuba. O PCdoB, a APML, mantinham relações com a China e conseguiram enviar militantes para treinarem naqueles países. Em 1970, aqui no Brasil, a VPR, sob o comando do capitão Carlos Lamarca, manteve no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, um campo de treinamento de guerrilheiros. Descoberto pelos aparelhos da repressão, escaparam ao cerco de 2.000 policiais militares. Bem, mas vamos às ações armadas de fato, que ocorreram em várias frentes e, em sua maioria, nos centros urbanos, ainda que quase a totalidade das organizações armadas desejasse constituir focos de guerrilhas no campo. Muitas das organizações inspiravam-se nas experiências exitosas da Revolução Cubana e da Revolução Chinesa. Contudo, só o PCdoB constituiu um núcleo de guerrilha rural, a Guerrilha do Araguaia, localizada na região que fica na divisa dos estados do Pará, Maranhão e do atual Tocantins. Os guerrilheiros do PCdoB chegaram à região em 1967. O objetivo era conquistar os camponeses e instruí-los política e militarmente para a tomada da capital federal. Descobertos em 1972, resistiram por 2 anos. Em 1974, foram derrotados na maior mobilização de tropas das Forças Armadas Brasileiras desde a Segunda Guerra Mundial. Em abril de 1972, tropa do Exército começou a chegar à região, a partir de Xambiobá e Marabá, no estado do Pará. A Operação Papagaio, como foi denominada pela ditadura, contou com 3.200 homens das Forças Armadas, inclusive com o uso de helicópteros. Contudo, levaram 2 anos para derrotar os guerrilheiros do PCdoB. A maioria deles foi trucidada. Uma das ações revolucionárias nas cidades era a captura de armamento, que ocorria através de assaltos a quartéis, a loja de armas, a empresas de segurança e mesmo em pedreiras e mineradoras para a obtenção de explosivos como a dinamite. A captura de armas somava-se às expropriações a bancos, carros fortes e empresas para arrecadar dinheiro necessário à manutenção da rede de militantes e para a aquisição de terras para a guerrilha rural.
Eram chamadas de expropriações da burguesia. Um homem alto, forte, negro. Ele falou nas expropriações. Por que a palavra expropriação? Esses assaltos a bancos ou a algumas empresas, em realidade, têm uma finalidade política. Expropriações, de preferência, nos bancos, né? Porque os bancos é que têm dinheiro. Quem é que vai financiar a revolução? E justamente a questão do dinheiro é o outro grande problema que essas organizações sempre enfrentaram. Como elas mergulham na clandestinidade, elas não podem apelar para a solidariedade de sindicatos e partidos. Tem toda uma logística que tu tem que manter para fazer uma revolução. E de onde é que a gente vai pegar o dinheiro? Fazendo expropriação. A maior delas foi o roubo do cofre do ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, aquele que em uma de suas campanhas eleitorais teve como slogan: rouba, mas faz. Pois bem, na casa do Adhemar, os guerrilheiros encontraram 2 milhões e 500 mil dólares. Isto em 1969. Também eram expropriados automóveis para as ações da pátria, máquinas gráficas para a produção de material de propaganda e equipamentos hospitalares para socorrer militantes feridos. A luta armada seguia com sequestro de diplomatas estrangeiros. A VPR e a LN e o MR8 sequestraram embaixadores dos Estados Unidos, da Alemanha e da Suíça, além do cônsul-geral do Japão em São Paulo. As ações se justificavam pela soltura de guerrilheiros presos nos aparelhos da repressão da ditadura militar. As ações ocorridas entre 1969 e 1970 permitiu a libertação de 130 presos políticos, que todos eles foram banidos do país. Assim é que, em 1969, a ALN, a Ação Libertadora Nacional, e o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, sequestraram o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Charles Elbranck. Esta ação, de grande repercussão contra a ditadura, resultou na libertação de 15 militantes políticos presos pela ditadura militar. A segunda ação dessa natureza foi realizada pela VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, com o sequestro do cônsul japonês de São Paulo, Nobuo Okushi, ocorrido em 1970. Com esta ação, 5 guerrilheiros foram libertados. No mesmo ano, em 1970, durante a Copa do Mundo do México, militantes da LN e da VPR sequestraram o embaixador da então Alemanha Ocidental, em troca da liberdade de 40 guerrilheiros presos pela ditadura. A última ação armada dessa natureza ocorreu em dezembro de 1970 e foi coordenada diretamente por Carlos Lamarck, um dos principais líderes da LN, com o sequestro do embaixador suíço Giovanni Enrico Boucher. Em troca do embaixador, a ditadura militar libertou 70 guerrilheiros, que foram banidos do país e refugiados no Chile. No enfrentamento armado à ditadura, as organizações sequestraram ainda 8 aviões. Essas ações tanto tinham caráter de propaganda política, quanto para permitir a libertação de militantes visados pela repressão. O destino da maioria dos voos sequestrados era Havana, em Cuba. Outra forma de luta armada, propriamente dita, foram os atentados à bomba, ações de propaganda pouco utilizadas no país, é verdade, contra quartéis, consulados dos Estados Unidos e outros alvos. O de maior impacto foi contra o quartel do 2º Exército em São Paulo, pela VPR em 1969, que deixou um soldado morto. Por fim, o justiciamento. Pelo menos 4 assassinatos de agentes e colaboradores da ditadura militar ocorreu naquele período. Um deles foi o do capitão do Exército dos Estados Unidos, Charles Shedler, que era agente da CIA em 1968. O industrial Henning Albert Mollison, que foi um dos financiadores das torturas e assassinatos de militantes promovidos pelos militares na OBAN, a Operação Bandeirantes, em 1971. O outro foi o delegado Otávio Moreira Júnior, torturador, justiciado em 1973. E o comerciante Manuel Henrique de Oliveira, que denunciou clientes da LN em seu restaurante e foram assassinados em seguida ao saírem do ambiente. Manuel Henrique de Oliveira foi justiciado em 1973. A luta armada não foi uma opção das organizações de esquerda que aderiram a esse tipo de enfrentamento, mas uma condição imposta pela ditadura militar e seus apoiadores contra o Brasil e seu povo, contra nosso povo. Para os jovens que pegaram em armas e muitos perderam a vida, a opção era lutar ou morrer de joelhos. E eles e elas lutaram e vivem, mesmo aqueles e aquelas que tombaram durante a luta.